uma vez, só que agora de um assunto específico, que é exatamente esse momento da SAF do Atlético. Tudo bem, Grafietti? Bem-vindo. Oi, Everton, boa tarde, bom dia para vocês aí. Bom, obrigado pelo convite, um prazer falar aqui. Vamos tentar ajudar a entender um pouco dos números do Atlético. Vou lembrar que em alguns momentos eu falei muito de Cruzeiro, hoje em dia o Cruzeiro está menos em moda nesse sentido, mas vamos falar de Atlético então. É verdade. Aproveitando, já que a gente falou de Cruzeiro em algum momento, né? Porque o Cruzeiro passou por uma transformação muito grande e na oportunidade que nós te entrevistamos, o Cruzeiro foi pauta por causa da virada da SAF. A saúde financeira e a forma que o Cruzeiro vem tocando a SAF hoje está dentro dos padrões que você imaginou? Ou seja, o Cruzeiro hoje, mesmo com a dívida, o Cruzeiro hoje é um clube que caminha dentro do previsto por você, Grafietti? Vamos lá, acho que assim, o Cruzeiro, a gente está numa segunda fase de SAF do Cruzeiro, né? A primeira com o Ronaldo era uma SAF muito mais responsável financeiramente, até porque tinha muito menos dinheiro. Essa SAF com o Pedro Lourenço, ela é mais gastona. Ele mesmo falou recentemente que gastou muito, gastou mal e tudo mais. Eu acho que tem que tomar cuidado, né? Dinheiro não dá em árvore, e se você continuar gastando muito e não ganhar, há um risco grande de acontecer o que está acontecendo com o Atlético. Então, assim, acho que o Cruzeiro está numa fase natural de reinvestimento, mas em algum momento ele tem que começar a se encaixar ali na capacidade, porque senão pode virar um problema depois insolúvel. A não ser que faça, sempre que necessário, os aportes, que é o que está sendo, inclusive, cobrado do Rafael Menin, aliás, dos 4Rs, né, que são os donos da SAF do Atlético. A grosso modo, o que nós identificamos aqui, depois de toda a coletiva, a Grafietti, foi que ele confirmou que a imprensa vinha cobrando, né, da dificuldade financeira, das altas dívidas, das altas taxas de juros e da necessidade de aporte. Se não fizerem o aporte, para onde o Atlético pode caminhar? Bom, a situação do Atlético é justamente essa. O importante é que eles entendam que esse é o único caminho, tá? Porque, assim, naturalmente o Atlético não vai resolver um problema de uma dívida de 2 bilhões e pouco, incluindo estádio e tudo mais, né, a arena. Naturalmente, se não fizer isso, pelos volumes de receita, vamos imaginar que o Atlético tem lá 600 milhões de receita anual, que já é um volume grande. Se ele tirasse 120 milhões de reais todo ano dessa receita para pagar a dívida, mal pagaria custo financeiro. Então, assim, como a gente diz, organicamente, o clube não vai se resolver. O clube só vai se resolver efetivamente com um aporte, ou então começa a entrar num processo que a dívida vai continuar aumentando, isso vai virando mais despesa financeira e o clube em algum momento vai parar, né? Como aconteceu com o Cruzeiro lá atrás, que se não tivesse virado SAF teria tido um problema, enfim, muito mais grave do que enfrentou. Doutor Elton Novaes, Thiago Valu, Thiago Fernandes conosco aqui. Também tem perguntas, Grafietti. César, eu queria te perguntar especificamente para você dar uma explicação para o torcedor, que às vezes a palavra fica sendo muito usada, explicada ou falada apenas e não tem uma explicação de uma pessoa que tem o tamanho do seu conhecimento. Explicar para o torcedor o que é essa dívida onerosa que o Atlético passou, que é de aproximadamente 900 milhões, e também a preocupação com a dívida de curto prazo, o quanto isso pode pesar para o Atlético futuramente. Tá, vamos lá. Dívida onerosa são as dívidas com instituições financeiras ou com pessoas físicas, são aquelas que têm juros, tá? Porque se a gente separar as dívidas em 3 blocos, né, a gente chama essas de onerosas porque tem custos. Você tem um segundo grupo de dívidas, que são aquelas dívidas que chamamos de operacionais, cujo custo é pequeno, né? A gente está falando, na verdade, eventualmente de variação cambial, porque é dívida de contratação de jogador, salário, enfim, adiantamentos e tudo mais. E aí você tem ali os impostos, os acordos, que são aquelas dívidas parceladas em 10, 12, 15 anos, que são as dívidas antigas que estão sendo parceladas. As piores, as mais perigosas nesse sentido, são as onerosas, porque tem juros, e o juro no Brasil hoje, partindo ali de quase 15%, já consome um valor imenso. Então, essas são as dívidas que preocupam. No Atlético Mineiro, parte delas, ou se não todas, mas uma boa parte delas, possui até aval ali dos acionistas. Essa é uma dificuldade adicional que eles têm para resolver o problema. E aí o grande desafio do Atlético hoje é que tem muita concentração de dívida no curto prazo. Né? Por quê? Porque as dívidas onerosas, elas não são longas, elas vencem ali normalmente em 12 meses, e aí tem alguns contratos sem garantia. E as dívidas de contratação de jogador também são muito de curto prazo, né? Os clubes não conseguem parcelamentos muito grandes. Então isso acaba atrapalhando. Se você pegar a dívida do Atlético hoje, frente ao orçamento, a receita que ele consegue gerar, dá quase uma vez, né? Uma vez de dívida frente ao quanto ele gera de receita.
Você imagina, é impossível pagar essa dívida, uma vez que ele tem tudo que ele tem de receita, ele tem que pagar custo, despesa e tudo mais, sobra pouco para pagar essa dívida de curto prazo. Então a situação do Atlético, quando a gente olha o curto prazo, de fato, ela é muito preocupante, porque é uma dívida cara e uma dívida que pressiona o caixa ali no dia a dia. Grafietti, bom dia. Thiago Fernandes falando contigo. Grafietti, pelo que você fez da leitura no balanço do Atlético, especialmente na temporada passada, o que dá para explicar esse aumento tão grande da dívida em um ano que o Atlético teve uma receita recorde? Porque quando perguntado sobre o assunto, o acionista majoritário do clube, que é o Rafael Menin, ele acabou não conseguindo se explicar muito bem. A explicação dele foi muito mais para a parte do campo e bola. Se a bola do Vargas tivesse entrado, se uma finalização tivesse entrado, o Atlético teria um faturamento maior. Mas para tentar entender, é possível explicar o porquê do Atlético ter aumentado tão fortemente essa dívida, mesmo no ano de receita recorde? Vamos lá, dá para explicar, né? A justificativa do campo é sempre a mais fácil, né? Mas a gente sempre fala que campeão tem 3 no ano, né? Campeonato Brasileiro, eu vou ignorar o estadual porque a receita é pequena. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, né? Não dá para ser campeão de tudo e é difícil, enfim, conquistar. Responder pelo campo é mais simples de se justificar. Agora, se a gente olha a dívida do Atlético, o que aconteceu? A dívida em si, ela cresce 140 milhões de reais em diversas linhas. Por exemplo, nas dívidas que a gente chama de onerosas, elas cresceram 80 milhões de reais. Parte disso provavelmente são juros que não foram pagos, enfim, foram renovados. Mas tem crescimento de dívida com o clube, crescimento de salário, que muito provavelmente tem aqui algum tipo de pagamento um pouco mais atrasado, né? Enfim, porque a quantidade de dias que o clube leva para pagar esse salário aqui está muito alta, então tem alguma explicação para dar nesse sentido. E tem um aspecto que é importante, que em 2023, o clube fechou com um caixa de 220 milhões de reais, né, fruto dos aportes que foram feitos naquele ano. Ele consumiu todo esse caixa ao longo do ano, ele consumiu 200 milhões de reais desse caixa em 2024. Ou seja, quando eu olho a dívida toda, ela cresce cerca de 140 e o clube ainda consome 200 milhões do caixa. Por quê? Para cobrir os buracos que a operação tem. Então, se a gente for pegar isso daqui, significa que todo o aporte que foi feito no ano anterior foi gasto ao longo de 2024, seja com pagamento de juros, com pagamento das despesas operacionais normais. Então, isso explica o aumento da dívida tão grande do Atlético Mineiro. Agora, tem só um detalhe, quando a gente olha um período um pouco mais longo, 2023 e 2024, os números passaram a incluir as dívidas da Arena, né, que anteriormente não incluíam. Então, quem olhar ali um crescimento muito grande em 2023, precisa entender que ali passamos a considerar a dívida da Arena, cujos números agora estão consolidados, e antes não estavam. Thiago Valu. Ô Grafietti, bom dia, prazer em falar com você, Thiago Valu. As pessoas responsáveis pelo Atlético têm falado muito a respeito da situação do clube não ter adotado a recuperação judicial. A recuperação judicial poderia ter sido um caminho mais viável do que essa circunstância que o clube se encontra hoje? Obrigado, bom dia. Bom dia, Thiago. A recuperação judicial é uma alternativa para os clubes atualmente que vários estão adotando, né? O Cruzeiro já adotou, o Vasco adotando agora. No caso do Atlético, tem duas questões que dificultam este processo. Primeiro, e aí o mais importante, no universo do mercado financeiro, sempre que um banqueiro é dono de um ativo, ele fica sempre muito limitado a usar estruturas como as recuperações judiciais. Você imagina ser dono de um banco e pede recuperação judicial numa empresa sua, né? O que o resto do mercado vai pensar? Eu vou pedir recuperação judicial, eu vou deixar de pagar as dívidas que eu tenho com o banco, da qual ele é dono. Então, o banqueiro em si, ele tem muita dificuldade em fazer esse tipo de operação. Natural, né? Então, ele não pode, acaba interferindo nos outros negócios que ele tem. E segundo ponto, uma boa parte das dívidas que o Atlético tem hoje tem aval dessas pessoas. Então, a partir do momento que eles pedem uma recuperação judicial, o credor pode ir lá e executar o aval e eles vão ter que pagar integralmente a dívida. Ou seja, ele tem duas dificuldades em pedir uma recuperação judicial que poderia ser uma alternativa interessante. E tem uma terceira, vamos dizer assim, que é a parte do estádio, porque tem toda a estrutura ali, tem um monte de garantia, desde bilheteria, as cadeiras, enfim, tudo mais. E essas operações, como são garantias bem estruturadas, elas não entram na recuperação judicial, né? Você consegue separá-las, ou seja, o clube continuaria perdendo, de certa forma, essas receitas e não resolveria o problema de uma dívida grande, que é a dívida da Arena. Então, assim, a própria estrutura de dívida e do controle acionário do clube
dificulta a adoção de uma recuperação judicial como solução para o caso. Grafietti, o que aconteceria se daqui a pouco, porque se a coisa continuar como está, e a tendência é de que o Atlético fature esse ano menos do que faturou ano passado, porque o Atlético chegou a 2 finais ano passado, de Copa do Brasil e Libertadores, o que colocou muito dinheiro em caixa. Esse ano, a tendência, ninguém sabe o que vai acontecer dentro de campo, é que o Atlético fature menos, não bata o recorde que foi ano passado de faturamento. Então, a tendência é de que a dívida aumente ainda mais ao final da temporada, porque o próprio Rafael disse na coletiva que fazer o corte de custo na folha é muito perigoso porque há uma perda técnica. Essa perda técnica poderia embicar o Atlético na tabela e o risco seria muito grande, até de um rebaixamento, etc. e tal. Com a dívida aumentando e um único caminho sendo o aporte financeiro, você, pela experiência que tem, entende que daqui a pouco eles farão e há risco da dissolução da sociedade, ou seja, se um ou outro, por exemplo, se o Ricardo Guimarães, o Renato Salvador, eu não sei como andam as coisas hoje, dos 4Rs, se eles não quiserem fazer o aporte, mas se os Menin quiserem fazer o aporte, a possibilidade daqui a pouco é de que o clube fique só para os Menin? Ou só para quem fizer o aporte? Essa é uma possibilidade. A gente precisa entender aqui qual é o acordo de acionista entre eles, né? Se um faz, os outros são obrigados a fazer, ou se eles são diluídos à medida que só alguns resolvam aportar recursos. O ponto é, aparentemente, há dinheiro e entendimento de que é necessário fazer o aporte. Só que a gente tem que dar um passo para trás, né? Todo investidor, quando olha um ativo, ele vai fazer conta e falar, se eu aportar mais, se eu aportar algum dinheiro, ele vai valorizar mais esse ativo e esse ativo passa a ser interessante do ponto de vista de negócio, ou, eventualmente, eu vou colocar mais dinheiro num ativo que, de fato, hoje eu enxergo como um negócio de menor valor do que eu imaginava lá atrás. Então, vamos lembrar, né? A partir dos Menin, que tem outros negócios além do banco, tem construtora, tudo mais, enfim, eles sempre vão fazer conta. O que eu faço com esse ativo? Eu vendo, eu compro, eu invisto porque eu vou ter um valor maior lá na frente. Passados ali 4, 5 anos de presença deles desde a época da associação, já dá para saber, do ponto de vista de investidor, se aquele ativo que eles compraram e que eles transformaram nesse ativo que é hoje, tem com mais receita, mas com muito mais dívida, vale a pena investir ou não. Então, acho que essa é a primeira pergunta que tem que ser feita, do ponto de vista de negócio. Vale a pena investir? Esse ativo vai me dar retorno? Ou chegou num ponto que talvez a necessidade de aportes é tão grande que depois o meu retorno ele vai ficar limitado. Agora, do ponto de vista de capacidade, aparentemente todos têm. De vontade, essa é a dificuldade de entender. Tem vontade de fazer ou não? E se precisa entender o acordo de acionista que a gente não conhece, eu pelo menos não conheço, para saber se todo mundo é obrigado ou não e se teria diluição em caso de alguém não acompanhar. Agora, só um detalhe aqui, só pegando uma carona, Eltim, perdão. Mas se eles identificarem, por exemplo, que o aporte não vai valorizar a SAF, o negócio deles, e aí? Para onde pode caminhar isso? Essa sempre é uma dificuldade, e aqui a gente tem que ampliar um pouquinho a conversa, né? Se a gente olhar um pouco da história, especialmente de clubes ingleses, muitos faliram, muitos clubes que ficaram ali, que caíram para a segunda divisão, ou que depois tiveram dificuldade em conseguir acesso à Premier League, muitos faliram porque os donos chegaram em algum momento e falaram, não consigo mais acompanhar o custo, eu não vou colocar mais dinheiro, e aí chega numa situação que não tem nem como alguém comprar o ativo, né, porque ele passa a ter um valor tão pequeno que não vale a pena para ninguém comprar. Então, esse é um risco que todo mundo, quando as SAFs começaram, eu até alertava, mas ninguém prestava muita atenção, né? Porque, não, futebol é bacana, futebol vai dar dinheiro, o dono é torcedor, o dono é bilionário, o torcedor sempre falava, não, o dono é bilionário, aqui não vai faltar dinheiro. Mas falta, em algum momento falta dinheiro, por mais que todos tenham bastante, dinheiro não dá em árvore, né? E você faz conta para saber se faz sentido ou não. O risco é você ter que vender este clube por um valor zero e entregar para alguém que aí sim, esse alguém que não tem lá as amarras de ser banqueiro ou as amarras de dar aval nas operações, vai fazer um corte grande, uma reestruturação, uma recuperação judicial e recuperar o clube, né? Porque essa eventualmente, não estou dizendo que esse é o caminho, porque eu não tenho as contas aqui para saber se o Atlético é viável ou não do ponto de vista do investidor. Mas é um caminho caso em algum momento eles decidam parar de colocar dinheiro porque o negócio não vale mais
tanto quanto eles achavam. Ô César, mais uma vez eu vou pedir explicação para alguns termos, alguns cálculos, algumas apresentações que foram feitas aí durante a semana. Essa semana a gente apresentou uma classificação do Atlético com a classificação D, ao lado do Vasco. É um levantamento feito pela consultoria Convocados e também pela Galápagos. Eu queria que você explicasse para a gente o que é essa classificação D e por que o Atlético chegou a esse ponto de estar na classificação D, bem diferente de outros times do futebol brasileiro. E o quanto isso pode prejudicar nos novos negócios. Sim. Claro. Então, essa classificação é o que a gente chama de rating. Tá? Rating é um cálculo, que é uma composição de índices financeiros, índices de balanço, né? que a gente aplica alguns pesos, né? Classifica, ele lá tem do AAA até o E, eu vou fazendo uma escadinha, então o AAA é o melhor, E é o pior, e aí dependendo dos índices financeiros, que são basicamente de duas categorias, né? O performance, que é receita menos custo, e dívida em relação às receitas. Né, receitas totais e receitas de curto prazo. Aí nós fazemos uma combinação, damos pesos, aqui é muito técnico, tá? Mas damos pesos e notas para cada classificação que os clubes têm, embaralhamos tudo isso e ele gera uma nota. Né? Essa nota é o que a gente chama de nota de classificação de risco do clube. Quanto pior, né, quanto mais baixa, C, D e E, pior é o risco. Né? Maior é o risco do clube ou do ativo não pagar umas suas contas ou de ter alguma dificuldade financeira. Tá? Então, assim, do ponto de vista estrutural, esse é o conceito daquelas notas. O fato do Atlético ter uma nota D significa que ele tem um aspecto operacional com pouco resultado, né? Ele tem custos muito próximos das receitas, e aí vale a pena lembrar que se ele não tivesse vendido atletas no ano passado, a relação receita-custo teria sido negativa. Pouco, mas teria sido negativo. Então, as vendas de atletas é que equilibraram essa conta. Em compensação, ele tem uma dívida muito grande em relação às suas receitas, seja de curto prazo, seja dívida total. Então, quando eu combino uma operação que tem um resultado, uma performance fraca, né, ou pouco relevante, com uma dívida muito alta, a minha nota ela vai ficar uma nota baixa, né, uma nota, como foi no caso do Atlético, D. E a gente compara com o Vasco, essas comparações elas sempre são via índice, não via número total. Então, os índices de Atlético e de Vasco, no fim das contas, estão muito parecidos. A diferença, o que eu sempre digo, é o Vasco não tinha a quem se socorrer. O Atlético ainda tem uma gestão, enfim, é uma SAF que tem efetivamente dono, e aí é o grande diferencial entre os dois. Ô César, ainda sobre essa questão da dívida do Atlético, uma pergunta que eu acho que não tem como não fazer, porque mais uma vez não ficou 100% compreensivo em relação à entrevista do último sábado. Por que existe essa diferença quando a gente fala sobre a dívida do Atlético? Alguns falam em 1,4, outros em 1,8 e há uma ideia de que seja 2,3, tudo isso em bilhão de reais. Por que existe essa diferença entre um e outro? São critérios, tá? E aí os critérios a gente pode elencar diversos critérios. Em geral, os dirigentes, né, usam critérios mais favoráveis. Então, no meu caso, eu uso sempre os critérios que o mercado financeiro adota, que é dívida é o quanto se deve, não a relação entre o quanto se deve e o quanto se tem a receber. Isso tem outros nomes. Então, dívida o Atlético deve 2,3 bi, porque eu pego todas as dívidas onerosas, né, com banco, com pessoas físicas, enfim, com empréstimos gerais, pego, como eu comentei, todo o valor a pagar a clube, a agente, salários, todos os adiantamentos. E no caso do Atlético tem um volume grande de adiantamentos, que são os adiantamentos feitos para a Arena. Né? Então tem quase 500 milhões de reais ali de adiantamentos feitos para a Arena. E aí disso tudo eu deduzo só o caixa, só a posição de caixa. Alguns clubes deduzem ali o valor a pagar, a receber de venda de jogador, e aí por isso talvez tenha essa diferença. Eles deduzem o valor a receber da venda de jogador e não devem considerar os adiantamentos em relação às receitas, especialmente no caso da Arena. Né? Por que eu considero as duas coisas? Então, o próprio Atlético deve pagamento ali de aquisição para acho que de contratação do Davidson. Deve, para o Davidson, do Cuiabá. Então, assim, se ele não deve para outro clube, por que eu deveria considerar o que ele tem a receber? Né? Então, esse é um valor que não é certo, eu não posso deduzir, eu não sei se ele vai entrar no caixa ou não. Né? Segundo, os adiantamentos, eles não são dívidas, o clube não vai ter que pagar, mas ele vai deixar de receber. Ele já recebeu esse dinheiro. Conforme ele for passando no tempo, esse dinheiro não vai entrar no caixa. Então aquela receita vamos imaginar, de 100, e você já adiantou 20, ela vai ser de 80. Então te sobra menos dinheiro para pagar as dívidas. Por isso que a gente considera também os adiantamentos. A minha visão aqui é uma visão mais ampla, do que é de fato a necessidade de
de aportes ou de pagamento que o clube tem que fazer, inclusive aquela que deduz as receitas que virão para pagar essa dívida. Então só resumindo, o torcedor atleticano tem que entender então que hoje a dívida do Atlético, quando a gente fala o montante, o correto é dizer 2,3 e não 1,8, como já foi apresentado, e nem 1,4, como foi apresentado pela gestão do Atlético. Seria isso? No montante geral? É isso. No montante geral, sim, o nível de preocupação é com uma dívida desse tamanho, tá? Seja porque tem que pagar, seja porque ele vai deixar de receber todo o dinheiro dos adiantamentos que foram feitos para ele. Ô, Grafietti, em que pese a associação ela já tinha suas dívidas antes da SAF atleticana assumir, a gente pode dizer hoje que esse certo descontrole financeiro acaba acontecendo exatamente nesta gestão e de uma maneira bem clara assim para o torcedor que está nos ouvindo. Hoje, qual o valor estimado do aporte que resolveria ou que pelo menos estancaria a situação do Atlético, embasado juntamente também com um corte da folha? Exemplo, o Atlético hoje tem uma folha em média de 16, 17 milhões de reais. Qual que seria o ideal? É a redução dessa folha pela metade e mais um aporte estimado de qual valor em meses até, se você quiser colocar dessa forma, Grafietti, por favor. Essa é uma pergunta que vale uma consultoria, vou mandar a conta lá para eles. mas eles têm uma grande consultoria que é o UI, o pessoal faz um bom trabalho lá. Se eles estão ouvindo, eu não sei, mas o pessoal da UI faz um bom trabalho internamente. Bom, olhando os números aqui, tem que separar algumas coisas, né? Primeiro tem as dívidas da Arena, que já estão alongadas, assim, é mais difícil você pagar dívidas que estão alongadas ali, que tem um fluxo mais ou menos estruturado. Olhando do ponto de vista de dívidas que incomodam e que atrapalham realmente a gestão do clube, a gente está falando que o clube tem mais ou menos ali 1 bilhão de dívidas onerosas, né, como nós chamamos. Uhum. Então, para reduzir esse número para um número razoável, talvez tivesse que aportar ali entre 600 e 700 milhões de reais para reduzir bem essa dívida e tentar alongar o máximo possível. Do ponto de vista de corte de folha e tudo mais, eu evito falar em corte de folha, porque assim, os clubes normalmente têm uma série de outros gastos e custos que às vezes a gente não sabe o que é. Estão sempre em contas ali que outros, serviços de terceiro, umas coisas assim. Eu sempre recomendo que, do ponto de vista operacional, o clube deva gastar no máximo até 80% de tudo que ele gera de receita. Tá? Então, para quê? Para que sobrem 20%, esses 20% sejam capazes de ir pagando as dívidas, de fazendo ali os investimentos necessários. Então, nesse sentido, eu acho que grandes números precisaria aportar ali uns 600, 700 milhões de reais e cortar aí para ficar com uma geração de caixa, que a gente chama que é receita menos custo e despesa, da ordem de 20%. Tá? Então, esse é um pouco de receita de bolo aqui para tentar equilibrar as contas. Grafietti, num dado momento da entrevista, o Rafael disse sobre os juros altos, né? Taxa de juros, a taxa Selic a 14,75, mas desde que eles compraram o clube, a taxa vem subindo ano a ano, né? Oscila um pouco e tal, mas ela chegou a 14,75 e a expectativa era de que, para segurar a inflação, a taxa subiria, ou seja, a gente escutava isso antes de chegar a 14,75, que ela chegaria a 14,75, embora o mercado seja volátil e tal, já havia uma previsão, né? A gente pode tratar como uma surpresa, que foi basicamente o que, aliás, não é o que ele disse, mas o que os donos de SAF dizem, né? Tratar como surpresa a taxa de juros ter subido tanto, e isso é de fato um grande problema para a SAF, não só do Atlético, mas para todas que devem muito? Bom, eu sou brasileiro há 53 anos, então assim, eu já estou acostumado com essa movimentação de taxa de juros para cá, para lá, sobe, desce, sobe, não é novidade para ninguém. Se para mim não imagino que para eles que são, enfim, bem mais preparados do que eu, não deveria ser também. Então, assim, a gente sabia, todo mundo sabia que aquela taxa de juros de 2% também era irreal, mas todo mundo se endividou contando que aquela taxa seria eterna, e foi eterna enquanto durou e pouco, e logo ela subiu. Então, assim, a surpresa não se justifica, né? Todo mundo que trabalha no mercado sabe que de fato ela deveria subir. Se era 15, 14, 11, não cabe aqui discutir. Mas que ela subiria, Todo mundo fez investimento torcendo do que acreditando que ela não chegasse ali a 13%, 14%. É claro que a maior parte dos clubes que tem dívidas sofre por conta disso, como qualquer empresa, né? As empresas dos acionistas sofrem,
as empresas de qualquer um de nós que tem alguma dívida sofre. Enfim, justificar só o aumento de juros por conta disso, das dificuldades das SAFs, é um pouco primário, assim, né? É muito pueril até. Então, você pegar, por exemplo, aí a gente vai ver as diferenças de SAF. O que o City fez quando chegou no Bahia? Pagou toda a dívida, encerrou a conversa e falou, daqui para frente a gente trabalha com empresa limpa. Posso até dar prejuízo, posso até trabalhar num déficit, porque eu estou colocando dinheiro, mas eu estou trabalhando num déficit que é exclusivamente operacional, sem ter que gastar com despesa financeira, porque eu tenho uma dívida muito grande. Então, assim, existem SAFs. A do Vasco, a do Botafogo, que a gente não viu números ainda, mas deve estar numa situação também bastante apertada do ponto de vista de endividamento, mas assim, e a do Atlético também. Ou seja, talvez a do Cruzeiro, que ainda não chegou nesse aspecto, porque a dívida foi feita uma renegociação lá na recuperação judicial, e a dívida que tem sido feita é muito mais uma dívida para contratação. Então ela está num estágio diferente da dívida do Atlético. Quem entrou na SAF deveria saber e entender que, num país como o Brasil, o primeiro passo é entrar e reduzir a dívida, porque essa daí, a única certeza que a gente tem é que quando o juro está baixo ele vai ficar alto, e quando o juro está alto ele não vai baixar. Então, a gente tem que trabalhar sempre com essa premissa, que era meio óbvia naquele momento. Muito bem. Eu tenho mais uma, você tem também? Eu tenho uma pergunta para fazer de forma geral. Qual a SAF que tem te chamado mais atenção de forma positiva hoje no futebol brasileiro? Que a gente está chegando aí, se eu não me engano, no 5º ano, desde quando... terceiro ano, né, de SAF, de uma forma geral. O Red Bull acho que já era em clube empresa antes. Inclusive no estudo feito por ele, o Red Bull é o melhor da SAF. Eu queria que você falasse a respeito do que você acha, do que você aponta como uma SAF interessante a ser seguida, fazer uma análise geral das SAFs no futebol brasileiro, se você pudesse pontuar cada uma delas. Tá. Aqui, assim, de fato é muito cedo, né? Com 3 anos de operação, e a maior parte dos casos, as estruturas estavam muito deterioradas, né? Você entrar num clube cheio de dívida, com elencos defasados, muitos deles na Série B, enfim, tem todo um trabalho para ser feito para recuperar esses ativos, né? Todo mundo que compra um negócio que não vai bem, você tem que fazer um investimento inicial, em algum momento você vai ter até prejuízo, mas considerando e torcendo que ele de fato vai evoluir no tempo. Então, esse é o primeiro explicação que a gente tem que fazer. E é natural, então, que boa parte das SAFs tenha resultados ruins, enfim, ainda carrega algumas dívidas elevadas. O caso do Red Bull, ele é uma empresa que se sustenta a partir do dinheiro do controlador, né, da empresa de bebida. Então, é até difícil fazer uma avaliação, também porque os balanços são muito, muito pouco claros, mas assim, ele coloca quanto de dinheiro ele precisa. Não tem dívida, mas ele vai colocando dinheiro como patrocínio. Fora eles, quem me chama mais atenção do ponto de vista positivo é o Grupo City, junto com o Bahia, porque a quantidade de dinheiro lá não é ilimitada, mas ela é muito mais, o bolso é muito mais fundo do que da maioria. Então você tem um projeto de reconstruir o clube por algum tempo, então ele vai aportar dinheiro, vai trabalhar no prejuízo por algum tempo, mas sustentado por um dono que de fato tem muito dinheiro, para depois, daqui mais 2 ou 3 anos, nós conseguimos analisar e saber se ele passa a ser sustentável sozinho. Todas as outras, e aí eu acho que a do Curitiba, que entrou num processo de SAF depois da recuperação judicial, elas têm algumas dificuldades. Tá? Então, todas elas ainda estão patinando ali, buscando o seu melhor desempenho, a sua melhor estrutura. E eu cito o Cruzeiro, que no período Ronaldo, o torcedor não gosta porque ele não colocou muito dinheiro, mas foi talvez a SAF que tivesse melhor gestão, porque ela trabalhava dentro das suas possibilidades, com um pouco dinheiro que gerava, enfim, ia crescendo de uma maneira orgânica, mas sem dar um salto irreal. Claro que a hora que ele vende e entra o novo acionista, ele faz justamente o que todo mundo faz na SAF, aporta dinheiro para fazer ela crescer. Tá? Então, vamos ver até onde ela vai aguentar. Acho que, e a minha sensação, que do Ronaldo para cá, ela piorou do ponto de vista de gestão, né, porque está gastando muito mais. Agora, precisamos avaliar até onde o acionista vai ter bolso fundo para garantir todo este processo. Todas as outras, o Vasco foi o desastre que foi, o Botafogo é quase, assim, não dá nem para dizer que é um desastre porque a gente não vê números, mas a gente sabe da dificuldade que o clube tem hoje, apesar de ter conquistado em campo. Enfim, eu acho que aqui a gente tem algumas dificuldades para analisar. Nenhuma delas, para mim, é um grande case de sucesso. Mas a do Bahia, porque tem o City por trás e muito dinheiro, talvez seja aquela que está nas fases mais organizadas de desenvolvimento. Grafietti, o Rafael citou na coletiva sobre a RJ meio que ser um calote institucionalizado, né?
Mas quando você opta por não fazer a RJ, porém, com o dinheiro que você levantar ou que for aportado, você procurar, por exemplo, o nosso clube deve ao César Grafietti, e eu digo a ele, olha César, nós não fizemos uma RJ, eu estou te devendo aqui 1 bi, estou te devendo aqui 100 mil, eu vou te dar 30 à vista aqui, que tal? Só não é institucionalizado, mas eu acho que segue pelo mesmo caminho. Como é que você vê essa questão da RJ? Ela é legal, ela foi adotada, por exemplo, pelo próprio Cruzeiro, outros clubes também, mas como é que você vê tudo isso? É um calote institucional? É a primeira pergunta. Segundo, qual a diferença de um calote institucional ou de você aportar o dinheiro, chamar o credor e dizer para ele, olha, eu te devo e eu quero te pagar à vista e te dar um desconto? Ou seja, uma é institucional, outra não é. Como é que você explica isso? A RJ deveria ser um instrumento muito saudável para reconstruir empresas em dificuldade. Tá? No Brasil ela acaba virando um pouco bagunçada porque todo mundo, qualquer sinal de problema, recorre à recuperação judicial e com alguma certa proteção do judiciário, né, que deveria olhar mais o credor do que a empresa. Mas enfim, ele acaba olhando mais a empresa do que o credor e gerando uma série de distorções. No futebol, ela é um problema porque, vamos pegar o caso do Vasco. O Vasco está em recuperação judicial. Quando você entra em recuperação judicial, você tem 6 meses de carência e não paga ninguém, não paga nenhuma dívida, nem nada. Enfim, para negociar isso e depois buscar um desconto de 70%, 80%, 90%. Nesses 6 meses que ele não está pagando nada, ele tem um benefício em relação a todos os 19 outros clubes da Série A que estão pagando, pelo menos tentando pagar suas contas em dia. Ele está, tudo que entra, ele não paga dívida, não paga nada atrasado e vai só bancando o dia a dia do clube. Basta ver que, assim, no meio do processo de recuperação judicial, o Vasco foi lá e contratou o Fernando Diniz. Não me interessa se ele ganha 1, 10 ou 50 milhões de reais. Mas ele contratou um treinador de ponta, caro, num processo, no momento onde ele está discutindo se ele vai pagar algumas dívidas por 10% delas em 10 anos. Então, assim, é um negócio meio maluco que acontece no futebol. A gente deveria ter um processo organizado, né, uma regra, alguém que controlasse essas recuperações judiciais para permitir que, de fato, elas fossem implementadas sem atrapalhar, sem ferir a competitividade do campeonato. Né? Existem exemplos, como na Itália, onde o clube que entra num processo desse de recuperação judicial é rebaixado automaticamente. Então, você vai entrar no processo desse, você vai ter um pênalti que você vai pagar, que é descer de divisão, por exemplo. Tá? Agora, no caso do Atlético, por exemplo, fazer um processo de recuperação extrajudicial, que a gente chama, sentar com todo mundo, renegociar, oferecer pagamentos à vista para reduzir, enfim, em vez de propor 10 anos para pagar, 7 anos para pagar à vista com desconto, é algo que deveria ser razoável de aceitar. De novo, a gente só volta com um problema. Nas dívidas trabalhistas é possível fazer isso. Nas dívidas com bancos, com outras instituições, tem o aval dos acionistas. Ninguém vai aceitar. Se eu posso receber 100% à vista com aval de pessoas realmente ricas, por que eu vou abrir mão de receber uma parcela só porque eu vou receber à vista? Então aqui eu tenho muitas dificuldades, o Atlético também tem as suas dificuldades em implementar este processo, mas para as dívidas trabalhistas talvez ela fosse uma alternativa, porque quem assinou o contrato com o Atlético achando que ia receber já devia saber que não ia receber tudo, pelo menos aquelas mais antigas, né? Então acho que aqui tem algum caminho. O quanto ela é sustentável, no caso como o Atlético, acho menor do que na época do Cruzeiro, né? Porque as dívidas do Atlético hoje elas são muito mais associadas aos acionistas e com garantias, como eu comentei no caso da Arena, e menos dessas dívidas trabalhistas e fiscais que podem ser alongadas mais facilmente. César, eu vou inclusive já partir para o final aqui, agradecer mais uma vez. Nós estaremos juntos daqui a pouco novamente nos Donos da Bola, na tela da Band, até porque a audiência é rotativa, é uma outra audiência logo mais, mas só para resumir, o Atlético não tem outro caminho, foi a primeira pergunta que eu te fiz, mas a audiência rotativa me obriga a refazer. O único caminho, então, é aporte financeiro. Não há outro caminho para o Atlético. Ou faz o aporte, ou entra naquela do Ronaldo no Cruzeiro. Vamos cortar, vamos ter a perda técnica, vamos correr risco, mas vamos deixar o clube saudável. É um caminho ou outro, não tem uma terceira via, né? Não tem. É ou uma coisa ou outra, assim. E aí, o que acontece? Para esse processo, você tem que vender jogador. Vende todo mundo, faz dinheiro, né, e tudo mais. Só que aí tem só uma questão que, para mim,
o dirigente sempre acha, e aí, independe de ser SAF ou de ser associação, que só investir é que traz competitividade. Na verdade, a gente tem que criar um outro caminho, né? Investir com qualidade. A gente precisa de mais capacidade na gestão esportiva para gastar melhor o pouco dinheiro que se tem, né? Então é muito fácil dizer, eu preciso de muito dinheiro para contratar. Tá cheio de exemplo no futebol europeu, né, especialmente, de clubes de menor capacidade financeira que conseguem ter bons desempenhos mesmo com menos dinheiro. Por quê? Porque tem capacidade na formação do elenco, da gestão esportiva e tudo mais. Então, assim, acho que tem que ter uma cobrança não só por pôr mais dinheiro, mas também por ter mais eficiência no ponto de vista de gestão esportiva, que aí é a alternativa que fica no meio do caminho. Põe um pouco de dinheiro, corta custo e busca eficiência. Aí talvez você não corra esse risco que todo mundo tem medo e acha que só de pôr dinheiro vai resolver. Num dado momento da entrevista, o Rafael Menin perguntou a uma das pessoas que estavam presentes sobre a formação, né? Se estudou futebol, estudou finanças e tal. Qual a formação do César Grafietti, para deixar bem claro? Eu sou economista e eu fiz... economista, tenho 30 anos de mercado financeiro, análise financeira, e fiz alguns cursos de gestão esportiva e até de análise técnica aqui na Europa. Muito bem. O Grafietti, estaremos juntos daqui a pouco mais uma vez. Nosso maior muito obrigado pelo tempo disponível aí, por ter aceitado o nosso convite. Até breve. Valeu, obrigado pelo convite, um abraço, estou sempre à disposição. Valeu. Bom, então daqui a pouco César Grafietti estará conosco, mais uma vez destacando, consultor em gestão de finanças do esporte e sócio da consultoria Convocados. Ele que esteve presente na montagem daquele relatório com a Galápagos que a gente apresentou aqui na semana.